Meus irmãos, vamos fazer a leitura do texto de Romanos capítulo 6, texto da pregação desta manhã. Vamos ler todo o capítulo, Romanos capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aqui, meus irmãos. Eu ainda quero fazer a leitura das perguntas e respostas do dia do Senhor 24 do Catecismo. Temos perguntas e respostas muito importantes, mas ainda são assuntos conclusivos com relação ao credo apostólico. Pergunta 62 diz assim: por que as nossas boas obras não podem ser a nossa justiça diante de Deus, ou pelo menos parte dessa justiça? Resposta: porque a justiça que pode subsistir diante do juízo de Deus deve ser absolutamente perfeita e totalmente de acordo com a sua lei. Entretanto, até mesmo as nossas melhores obras nesta vida são todas imperfeitas e contaminadas com o pecado. Pergunta 63. Se as nossas boas obras não merecem nada, por que Deus promete recompensá-las nesta vida e na futura? Essa recompensa não é por mérito, mas é um dom de graça. E a pergunta mais importante para o sermão dessa manhã, pergunta 64. Esse ensinamento não torna as pessoas descuidadas e ímpias? Resposta: não, pois é impossível que os que são enxertados em Cristo pela verdadeira fé não produzam frutos de gratidão. Até aqui, meus irmãos. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, uma das grandes acusações contra a fé reformada desde o século XVI é que o ensino a respeito da graça na justificação somente pela fé
onde o homem não tem nada a oferecer, mas apenas recebe de Deus a manifestação da sua bondade, seria um grande incentivo para que qualquer pessoa vivesse em pecado. E este é o raciocínio que se usa com relação a isso. Por que vamos nos esforçar para sermos santos neste mundo, se nossa salvação não depende de nossos esforços, mas unicamente da graça de Deus? Essa foi, então, a acusação feita pela Igreja de Roma, naquele contexto, que também foi repetida pelos arminianos no final do século XVI, não é? E hoje também é uma acusação contra as doutrinas da graça. Então, a acusação permanece contra a Igreja Reformada. A pergunta é, como nós vamos dar uma resposta a esse tipo de questionamento? O que dizer quando pessoas acabam acusando nossa doutrina de conduzir as pessoas à impiedade e ao pecado? Será mesmo, meus irmãos, que a graça de Deus é assim tão falha? Será que Deus não é capaz de fazer a obra completa em nossas vidas? Será que o Senhor não pensou em tudo quando resolveu salvar pela graça? Porque parece às vezes que pessoas assim julgam Deus como julgam, nesse sentido, os homens. Como se o Senhor não tivesse poder ou sabedoria infinita e perfeita, imaginando que quando Deus diz alguma coisa, aquilo não passa de uma mera declaração. Não há ação de Deus em providenciar os meios necessários para a salvação de seu povo. E assim, muitos fazem a opção de, ao invés de pregar sem medo a graça de Deus, escolhem então o medo para que as pessoas sirvam a Deus e se dediquem pensando nisso. Vou servir, vou ser fiel, vou me esforçar, porque se eu não fizer isso, não poderei ser salvo. Se eu não cooperar com Deus, eu não conseguirei obter a vida eterna. E muitos vivem baseado então no medo e buscando então méritos próprios para alcançar a salvação do Senhor. No sermão desta manhã, vamos refletir justamente sobre o fruto da graça de Deus. Já lemos em Romanos 6, não é, como Paulo explica muito bem as consequências da graça de Deus em nossas vidas. No mundo, então, meus irmãos, existem falsas compreensões da graça de Deus. Paulo começa no capítulo 6 desfazendo, então, uma má compreensão a respeito da graça que poderia vir de mentes perversas. Ele afirma no verso 1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ora, o que Paulo faz aqui é trabalhar também na mente daqueles destinatários, dos membros das igrejas de Roma, por exemplo, para que eles pudessem pensar a respeito desse assunto. Por que Paulo perguntou isso para aquela igreja? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Quem poderia então pensar que pecar mais poderia exaltar ainda mais a graça de Deus? Como que alguém poderia pensar uma coisa dessas? Paulo tinha a resposta bem definida. Ele sabia que o homem, o ser humano, tem essa capacidade terrível de distorcer as coisas, de tratar a graça de Deus como causa para desvio de uma vida correta, digna diante do Senhor. E sabendo disso é que ele começa, a falar e a ensinar essas verdades. Então percebam que o ensino de Paulo aqui está seguindo uma lógica muito importante. Nos 3 primeiros capítulos de Romanos, ele faz questão de expor a depravação da humanidade, mostrando que os seres humanos são incapazes de fazer qualquer coisa para se salvar. Qualquer coisa. E ele insiste em ensinar de maneira muito clara que o homem, em sua luta contra Deus, em sua luta para rejeitar a glória de Deus e exaltar a si mesmo, ele cria ídolos e ele se afasta dessa verdade. Paulo demonstrou então a terrível situação da humanidade e fez isso deixando claro que não há a menor possibilidade de escaparmos da condenação merecida por nós mesmos. Ele afirma no capítulo 3, por exemplo, verso 20, ninguém será justificado por obras da lei. É isso que ele afirma de maneira muito clara. Porque a lei só revela o pecado, só demonstra o grande abismo que existe entre a humanidade e Deus. E ele deixa também muito claro que nem mesmo os judeus que receberam tanto os oráculos de Deus, o conhecimento da lei, o culto, a adoração, tudo, nem mesmo eles poderiam escapar. Porque no quesito de pecado, de serem pecadores, todos são iguais. Todos estavam debaixo do pecado. Todos pecaram. Mas depois, meus irmãos, depois de expor a situação da humanidade, Paulo avança e a partir do capítulo 4,
ele começa a falar como Deus salva esse pecador. Nosso catecismo até segue essa lógica também. Primeiro expõe o pecado, a situação de depravação, de condenação, e depois fala como Deus salva. No capítulo 4, ele ensina sobre a justificação por meio da fé somente, e deixa claro que não tem a ver com mérito, com esforço humano. Esta é uma frase, então, muito chave nesse capítulo 4 e verso 5, quando ele diz: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, percebam como, na verdade, é um princípio simples, mas que ao mesmo tempo rejeita a lógica humana. Paulo rejeita a lógica humana aqui, porque pela lógica dos homens, como que as coisas funcionam? Eu trabalho, logo então eu colho do trabalho que eu produzi. E, portanto, isso é a meritocracia aplicada à sociedade, que faz tanto sentido realmente. Mas na relação com Deus não é assim que funciona. E Paulo quebra, ele corta completamente essa lógica. Por isso, no capítulo 5, ele torna isso ainda mais vivo para a igreja, quando ele fala sobre o amor de Deus, pela morte de seu filho. E ele começa a apontar para Cristo como sendo o segundo Adão, que veio trazer verdadeira vida no lugar da morte que o primeiro Adão trouxe. E deixa isso realmente claro para a igreja, Ou seja, nos capítulos 4 e 5, nós somos convencidos de que tudo o que temos é pela graça de Deus. Ele primeiro apresenta a situação da humanidade e depois mostra como Deus, e somente Deus, salva em Jesus Cristo. Portanto, não fizemos nada e nem podemos fazer nada, mas Deus salva, Deus salvou por meio do seu Filho, e esta é a mensagem da graça maravilhosa para nós hoje. Mas como aqueles que receberam esta mensagem reagiriam a tamanha graça? Como você reage a esta graça? O que vem à sua mente, ao seu coração, quando você ouve que Deus fez tudo, que não tem a ver com o que você faz, mas somente com o que Deus fez em Cristo? O que vem a seu coração? Paulo se preocupou aqui, com a reação dos seus primeiros destinatários. Ele se preocupou, sim. Não porque ele entendia que havia algum problema, algum defeito no seu ensino. Não tem nada a ver com isso. Paulo apenas estava admitindo que as pessoas que iriam receber tal mensagem da graça eram pecadoras o suficiente para distorcer essa bênção de Deus. Ou seja, tentar distorcer a verdade que deveria conduzir a uma vida de piedade e usar isso para fazer o contrário. Paulo se preocupou então. Ele afirma: nosso problema já foi resolvido por Deus e não precisamos mais nos preocupar então. É isso que muitas pessoas que ouviriam essa mensagem poderiam pensar. Ora, mas estamos ouvindo a pregação apostólica de que Cristo fez, de que Cristo realizou, que tudo é a graça de Deus. Aprendemos sobre a doutrina da eleição, da predestinação. Ora, uma vez salvo, salvo para sempre. Se Cristo resolveu o problema, então está resolvido, está feito. Nós não precisamos nos preocupar mais com a piedade, com a vida cristã, com a obediência, porque nada pode nos separar do amor de Cristo. Percebem? São todos textos que eu estou citando aqui que são esperançosos, consoladores para a igreja, mas pessoas mal intencionadas podem simplesmente usar esses textos para justificarem uma vida de pecado, Mantendo isso, Cristo resolveu o problema. Essa é a mensagem dos apóstolos. Portanto, eu não tenho que me preocupar em obedecer os apóstolos. Eu não tenho que me preocupar com a vida cristã. E era justamente esse tipo de raciocínio que no século XVI, meus irmãos, a Igreja Católica Romana usou, mas também os próprios arminianos. Por exemplo, se lermos os cânones do famoso Concílio de Trento, que aconteceu no século XVI contra a Reforma Protestante, especificamente no ano de 1545, e foi concluído em 1563, o mesmo ano de publicação do nosso catecismo, Vamos notar, vamos perceber de maneira muito clara, quando eles abordam a doutrina da justificação pela fé, o ódio que eles tinham contra a doutrina da palavra de Deus. Vamos notar isso. O cânon 9, ouçam com atenção, irmãos, o cânon 9 diz bem assim, no Concílio de Trento, contra a Reforma Protestante: se alguém disse que pela fé o ímpio é justificado, de tal modo como para dizer que nada mais é obrigado a cooperar a fim de obter a graça da justificação, e que não é de forma alguma necessário que ele esteja preparado e disposto pelo movimento de sua própria vontade, seja anátema. Isso
Foi uma resolução em resposta à reforma protestante. A pregação da justificação pela fé, da graça de Deus. O cânon 12 diz assim: se qualquer um disser que a fé justificadora é nada mais do que a confiança na divina misericórdia que perdoa pecados por amor de Cristo, ou que é a confiança por si só, porque somos justificados, seja anátema. Percebam a maneira como eles rejeitaram a graça de Deus, tal como revelada nas Escrituras. Agora, prestem atenção no cânon 24, que diz bem assim: se alguém disser que a justiça recebida não é, observe, preservada e também aumentada diante de Deus através de boas obras, mas que as referidas obras são meramente os frutos e sinais da justificação obtida, mas não a causa do aumento dos mesmos, seja anátema. Essa foi a resposta católica romana aos reformados. Seja anátema. Notem que tudo o que está sendo lido aqui nos cânones do Concílio de Trento, nós encontramos de maneira clara no texto da Palavra de Deus, defendendo o oposto disso aqui. Totalmente o oposto. Enquanto nós lemos que não tem a ver com quem faz, mas com quem crê no que Deus está dizendo, e a justificação vem por meio da fé, eles estão falando totalmente ao contrário. Não. Se alguém está dizendo que crer de fato no Evangelho, confiar na misericórdia divina é o que traz justificação, seja anátema. Essa é a mensagem da Igreja Católica Romana daqueles dias. E não só os romanistas, meus irmãos, mas os próprios arminianos remonstrantes também pensaram assim. Quando lemos os cânones de Dort, no capítulo 1, Divina Eleição e Reprovação, ouçam bem a heresia de número 4. Vamos para a seção de heresias agora. Heresia 4 diz bem assim. Isso os demonstrantes registraram. A eleição para a fé depende das seguintes condições. O homem deve fazer uso adequado da luz da natureza e deve ser piedoso, humilde, submisso e qualificado para a salvação. Entendeu? Tem que ser digno de ser salvo. Então lembrem-se, estamos falando sobre a graça de Deus. O homem não merece. Se houver mérito, não há graça. A Escritura é clara com relação a isso. A justificação, então, é por meio da fé em Cristo, fé que é dada por Deus, por meio da pregação do Evangelho. Observem como Paulo é claro em Romanos 4, versos 4 e 5, ele fala: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça. Ou seja, quem está praticando, quem está fazendo para obter, o que ele recebe não é segundo a graça, mas ele fala, mas segundo a dívida. Se alguém é digno e pode fazer algo para ser salvo, então não é a graça de Deus que salva essa pessoa, mas Deus está pagando essa pessoa. É um galardão segundo a dívida. Mas no verso que ele vai dizer: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Mas tanto os católicos romanos quanto os arminianos não aceitaram essa verdade. O homem, segundo eles, deve merecer. Notem ainda como eles se aprofundam na heresia. Heresia 7, no mesmo capítulo ainda. Eles falam: nesta vida não há fruto. Nós acabamos de ler Romanos 6, onde Paulo expõe as consequências e os frutos da graça de Deus na nossa vida. Mas os arminianos disseram: nesta vida não há fruto, consciência ou certeza da eleição imutável para a glória, exceto a certeza de que depende de uma condição mutável e incerta. Irmãos, isso é basicamente dizer que a fé deles é baseada na dúvida. Enquanto nós nos firmamos naquilo que Deus diz e temos certeza do que Ele fala, a fé deles é baseada na dúvida. Ou seja, nós temos que duvidar. A única certeza que nós temos é que não temos certeza. É basicamente isso. Agora observem a heresia 9. Essa realmente é chocante. Né? É chocante. Deus envia o evangelho a um povo mais que a um outro, não meramente e somente por causa do bom propósito de sua vontade. Efésios capítulo 1. Isso não conta, certo? Mas por ser este melhor e mais digno que o outro, ao qual o evangelho não é comunicado. Esse era o ensino. Nós podemos notar aqui algo diabólico
Nós não podemos ficar tentando inventar palavrinhas bonitas e suaves para fingir que isso aqui é uma coisa aceitável. Porque é a rejeição da palavra de Deus. É dar glória ao homem e dizer, que graça coisa nenhuma. Eu tenho que fazer. E Deus só é um mero ajudante no processo de salvação. Infelizmente, meus irmãos, isso foi defendido. Tanto os remonstrantes como os romanistas não aceitaram a salvação sem mérito, pela graça, mas realmente entenderam que o homem merece, ele deve ser qualificado para a vida eterna, ele deve ser digno para isso. Os arminianos odiavam o Catecismo de Heidelberg. Para vocês terem ideia, naquele contexto do sínodo, eles tentaram revisar o Catecismo e a Confissão Belga porque eles odiavam esses documentos. Justamente porque os documentos ensinam corretamente a graça de Deus. Como acabamos de ler também na pergunta e resposta 64. Só que no texto que nós estamos lendo aqui de Paulo, ele cala essas vozes. Porque ele diz, mais uma vez, versículo 1 e versículo 2, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele fala de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como? E Paulo começa agora a falar justamente sobre as consequências da graça. Ou seja, viver no pecado não exalta a graça de Deus. Viver no pecado não torna a graça mais evidente. Quem vive entregue ao pecado, mesmo que se chame de cristão, não está glorificando a graça de Deus. Pelo contrário, está negando todos os dias. A resposta de Paulo no verso 2 é de modo nenhum. Isso não faz sentido, não é? Isso é totalmente fora do propósito da graça de Deus. Como viveremos no pecado se morremos para ele? Isto é, a justificação pela fé somente, a salvação pela graça, não são declarações vazias de Deus, mas significam justamente a morte da velha natureza, do velho homem, para uma nova vida. Versos 3 e 4, Paulo diz, ou não sabeis que todos quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Ou seja, irmãos, a graça de Deus, simbolizada no batismo, não é? Que é um meio de graça para nós, aponta diretamente para as consequências da graça do Senhor. A morte da velha natureza, a morte do filho de Adão, para que pela verdadeira fé dada por Deus, ressurja, não é? No lugar daquele filho de Adão, um filho de Deus. É isso que a graça faz. Por isso Paulo diz, não é? Para que andemos em novidade de vida. De forma nenhuma, então, as doutrinas da graça são tratadas como inconsequentes nas Escrituras Sagradas. Porque dizer que devemos pregar não a graça do Senhor, mas devemos pregar a dúvida para os ouvintes, para os membros da igreja, para que eles não se sintam, nesse sentido, desmotivados e sejam preguiçosos na sua vida espiritual, isso não é evangelho. Isso não tem nada a ver com o que Deus ensina em sua palavra, muito pelo contrário. É tentar fazer as pessoas, nesse sentido, terem uma motivação totalmente errada e pagã a respeito da salvação. Então, em momento nenhum, Paulo se isenta de fazer afirmações firmes sobre a nossa condição de pecado, de morte espiritual, mas também, ao mesmo tempo, da ação de Deus em nos salvar, sem a nossa ajuda. Mais uma vez, não é? Paulo, ele ensina essa verdade, que o único responsável pela salvação é Deus. Portanto, a graça é a razão. E essa graça não é infrutífera. É isso que a graça faz. Ela nos liberta. Verso 6, ele diz, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele, isto é, com Cristo, crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Percebem como esta palavra destrói completamente o medo romanista e arminiano de que as doutrinas da graça conduzam ao pecado? Paulo está dizendo, a graça, ela produz isso em nós. O nosso velho homem é crucificado com Cristo. E no lugar há uma nova vida, para não servirmos mais ao pecado como antes. Então há mudança, pois a graça de Deus nos traz libertação para não sermos escravos do pecado, como um dia fomos.
Paulo continua, no verso 11 a 13, ele fala bem assim: assim também vós, considerai-vos. Percebam como ele explica a graça de Deus, quebra esses conceitos errados e aplica isso à igreja. Ele fala: assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Para isso a graça nos alcançou. Ou seja, a graça de Deus, meus irmãos, pela qual somos salvos, nos dá uma nova vida. Deus nos dá, apenas por sua graça, uma nova vida em Jesus Cristo. Uma vida no Espírito Santo. A graça que pregamos, então, transforma o homem morto em delitos e pecados em um instrumento de justiça. Esta é a mensagem da graça. O que passa disso, o que nega os frutos da graça, não é graça coisa nenhuma. Por isso mesmo, Paulo, na mesma lógica, fala algo conclusivo, que é no verso 14, ele fala: ora, por que devemos viver uma nova vida? Por que devemos viver uma nova vida? Por que devemos lutar contra as nossas inclinações e tomarmos posse da nova vida que nós temos em Cristo? No verso 14 ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando ele fala que nós não estamos debaixo da lei, é para dizer que nós morremos para a lei nos matou em Cristo. Estamos debaixo da graça. Isso nos lembra no verso 2. Estamos debaixo da graça, morremos para o pecado, portanto não podemos viver mais para o pecado, porque isso não faz sentido. Mas infelizmente, muitos preferem o medo. Muitos preferem as ameaças. A exortação que Deus traz à sua igreja nunca é de dizer que seus filhos vão para o inferno. Raciocine bem. Você mandaria seu filho para o inferno? Você escolheria seu filho para o inferno? Não. Ninguém é louco. Deus também manifesta para os seus filhos, não é, exortação paternal. Ele não está ameaçando os seus filhos, ele está exortando os seus filhos. É para que eles possam lembrar de quem eles são. Vocês são meus, acordem. É isso que o Senhor faz, não é? Quando exorta a igreja. Ele não fala para os seus filhos: vou mandar vocês para o inferno. Isso não faz sentido nenhum. Como é que ele promete salvação segura e ameaça com o inferno depois? Pois quem prefere o caminho do medo vai ameaçar o tempo todo. Quando éramos novos crentes, nem todos passaram por isso aqui, em um outro contexto, eu lembro muitas vezes como em algumas pregações, para incentivar os crentes a serem fiéis, havia um contar de uma história terrível, o juízo final. E como que o juízo final ele era explicado para nós na época? Irmãos, naquele grande dia, Deus vai mostrar num grande telão, num tipo de data show, não é, celestial, e ali ele vai expor os pecados de todos. Aí todo mundo com medo, né? Porque uma coisa que o ser humano tem é de ser exposto, tem medo disso aí. Tem gente que prefere morrer do que descobrir quem a pessoa é de verdade. Então, isso nos causava medo. Vamos então nos esforçar, porque aquela questão, se eu não estiver muito bem, 100% santo, na hora do banho Jesus volta e eu morro. Eu vou para o inferno, eu vou ser condenado. Então, nós éramos governados por medo. Como é que eu posso ser grato a Deus por isso? Se tem uma espada amolada para me matar o tempo todo, eu sou lembrado que Deus me odeia e Ele quer me destruir. Como é que eu posso ser grato por conta disso? Senhor, obrigado por ter ódio contra mim. Isso não faz sentido, irmãos. Mas muitos querem o medo, porque para eles o medo deixa mais seguro. As pessoas só podem ser motivadas pelo medo. Isso não funciona nem na criação dos nossos filhos. Tenta criar seus filhos com medo. Use a base do medo. Você não terá filhos que amam você, que se preocupam com você, que te respeitam. Não vai acontecer isso aí. Eles só vão agir como devem agir na sua frente, porque no fim eles não temem você, não te amam, apenas têm medo. Não é assim. O caminho do medo não é o caminho da verdade, meus irmãos. O homem que busca méritos ou tenta encontrar um outro caminho para a salvação não está buscando o evangelho. Para eles, a graça de Deus é apenas uma declaração vazia. Não há esperança real. Não é como se Deus fosse como nós.
como se o Senhor não fosse todo-poderoso e sábio para realizar em nós aquilo que Ele nos ordena fazer. Nós sabemos, nós lemos a lei, nós confessamos nossos pecados e nós sabemos que temos dificuldades em obedecer à lei de Deus. Mas Deus nos mandaria algo que Ele não opere em nós? Nós sabemos que não é assim. O Senhor nos ordena a ver no caminho de santidade. Mas Ele sabe, como nós também sabemos de nossas próprias fraquezas, como no Salmo 103, Ele conhece nossa estrutura. Ele lembra-se que somos pó. Ele é misericordioso. Paulo, então, insiste no argumento da incompatibilidade da vida de pecado com a graça de Deus. Verso 15 e 16, ele fala bem assim: pois que pecaremos porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ora, se não estamos debaixo da lei, se não existe, nesse sentido, todas aquelas regras, todas aquelas leis lá do Antigo Testamento impostas sobre nós, se estamos livres daquele jugo tão pesado, então estou aliviado e posso viver como meu coração deseja. Paulo fala, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Ou seja, no fim, a nossa vida vai demonstrar de quem nós somos servos. Nós somos servos de Deus? Somos servos da graça de Deus? Ou somos servos do pecado? Ou somos escravos disso ainda? Então percebam que Paulo fala isso para não dar margem alguma para pessoas mal intencionadas naquelas congregações viverem assim. Aqueles que rejeitam então a graça de Deus não creem em Deus de verdade. Isso é um ponto muito importante para nós. Aqueles que procuram entender por meio da meritocracia sua relação com Deus nunca foram libertos da velha vida. Não entenderam ainda. São mortos fazendo teologia. Essa é a realidade. Mortos tentando entender o que não dá para entender quando se é morto. Só a morte espiritual leva o homem a não entender e nem buscar a Deus pelas razões certas, como lemos em Romanos capítulo 3. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Só aqueles que não morreram para o pecado e não foram ressuscitados para a justiça chamam de anátema o puro ensino do Evangelho. Só aqueles que não têm vida em Cristo é que olham, é que ouvem as doutrinas da graça e se ofendem. Como que a graça do Senhor Deus pode me ofender? Eu sou o pecador que mereço condenação. Ele vem com graça e misericórdia. Isso é para me consolar e me fazer olhar para Ele como sendo o Deus bom, o Todo-Poderoso, que escolheu me amar. Portanto, meus irmãos, a doutrina católica romana ou arminiana não é uma doutrina cristã de verdade. Não é a doutrina de quem está vivo em Cristo, vivo para Deus, mas é doutrina de mortos, é filosofia de mortos. Pois não há fé nos dogmas que atribuem ao homem dignidade para a salvação, apenas filosofias de cadáveres. É como você conversar com um ateu. Você vai perder seu tempo. Não se debate com um ateu, se evangeliza ateu. Você vai debater com alguém que não crê em Deus? Vai gastar saliva. Vai ficar com raiva à toa. Você evangeliza quem não crê. Mesmo pessoas que são chamadas de cristãs, se elas não creem naquilo que a Escritura está dizendo, são alvo de evangelismo. É simples assim. Este é o tipo, então, de perguntas que surge justamente no coração desses cadáveres. Qual é o tipo de pergunta? A pergunta 64. Esse ensinamento não torna as pessoas descuidadas e ímpias? Quem está pensando que ensinar a graça de Deus conduz ao pecado, não sabe o que é vida em Cristo. Não sabe o que são as consequências e os frutos da graça. E a resposta nossa é justamente essa. De quem está vivo é essa. Não. Porque é impossível que os que são enxertados em Cristo pela verdadeira fé não produzam fruto de gratidão. É impossível. É impossível. Deus não desperdiça a sua graça. Não há possibilidade de falhas em Deus, em sua graça. Deus não vai se frustrar quando salva alguém. Eita, salvei fulano, regenerei fulano, mas o miserável não me segue. Isso não existe, irmãos. Deus é fiel, todo-poderoso, não é? Ele é quem justifica por meio da fé em Cristo. Ele é quem dá a fé para podermos crer e sermos justificados.
Quem foi então verdadeiramente alcançado pela graça de Deus tem nova vida. E por estarem debaixo da graça, vivem em gratidão. Ou como Paulo mesmo afirma em Gálatas 2, meus irmãos. Paulo diz, Gálatas 2, versos 19 e 20. Ele afirma, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa é a nova vida em Cristo. Quem foi alcançado pela graça morreu na cruz com Cristo. Não temos que ter medo de pregar a graça. Portanto, meus irmãos, se queremos exaltar a graça de Deus, vivamos pela graça. Vivamos com gratidão ao Senhor Deus. Não usemos o medo da espada da lei para nos motivar à piedade. Não é para isso. Não é essa a expectativa que devemos ter ao nos dirigirmos para o culto. Eita, no culto matutino ouviremos a lei. E na lei nós vamos temer diante de Deus, vamos ficar apavorados, como o povo de Israel ficou ao pé do Monte Sinai. Não! Isso acabou. O nosso mediador já realizou um trabalho perfeito e já apaziguou a ira de Deus sobre nós. A paz entre nós e Deus por causa de Cristo. Eu não tenho que ficar temendo a lei, não. O medo nunca vai ser a motivação correta. Pelo contrário, nos esforcemos com gratidão para que o mundo, então, veja o poder da graça de Deus em nós. Não é como nos filmes de Hollywood, quando eles retratam a vida cristã, retratam alguma comunidade cristã, eles sempre abordam o medo. Sempre os cristãos nos filmes são pessoas fechadas, pessoas que vivem com peso nas costas, com um fardo terrível, com medo da condenação o tempo todo, enquanto o mundo que não conhece a Deus tem liberdade e vive em paz. Como é possível uma coisa dessa? Nós não podemos andar por esse caminho. O nosso esforço deve ser por gratidão a Deus, porque a sua graça nos alcançou. Por isso, faça com que a maravilhosa graça do Senhor brilhe em sua vida. Exalte essa graça vivendo para Deus. Viva de modo a evidenciar a luz graciosa de Cristo que brilha em você. É para isso que somos chamados. Vivamos assim, manifestando a maravilhosa graça de Deus em nossas vidas, no amor a Deus, no amor ao nosso próximo, em nosso compromisso com a obra de Cristo, no testemunho cristão ao mundo. Assim as pessoas verão, com certeza, o poder transformador da graça de Deus. O poder que não nos causa medo, mas nos leva a amar a Deus de todo o coração. Então, venhamos dar glória ao Salvador Jesus, porque esta graça de Deus nos veio por meio dele. Amém?